Tem a palavra o senhor deputado Raimundo Palito, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Eles se saciam da abundância de vossa casa e lhes dai de beber das torrentes de vossas delícias, porque em vós está a fonte da vida. E é na vossa luz que vemos a luz. Salmo 35, versículos 8 e 10. Tem a palavra o senhor deputado Sargento Aragão para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, 25 de novembro de 2014, ata da 282ª sessão ordinária. Era esta ata, senhor presidente, que tinha sido lida. Está em discussão a ata que acaba de ser anunciada. Encerrada a discussão. Não havendo quórum para deliberar a ata, fazendo no momento em que houver o quórum. Tem a palavra o senhor deputado Raimundo Palito, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei 252 de 2014, de autoria do senhor deputado Stalin Bucaque, que declara de utilidade pública estadual a Associação Beneficente Nova Esperança, da cidade de Miranorte, Tocantins. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só essa matéria constante na ordem do dia, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Eu tenho. Eu tenho um projeto de lei, o menino está trazendo ali. E quando isso vai ocorrer? Quando a mãe estiver no período de viremia e esse período coincidir com o momento do parto. Então, as crianças podem, a mãe pode passar para o filho no momento do parto, se ela estiver, né, na fase de transmissão. E também pode ocorrer a transmissão transfusional. Assim, então é importante que haja o monitoramento também dos doadores. Com a palavra o deputado Raimundo Palito. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência. Um projeto de lei que garante assistência odontológica através da incorporação de ações de serviço odontológico em ambiente hospitalar no estado do Tocantins e da outras providências. Outro projeto de lei que garante... Só veio um. Só esse mesmo. Só esse. Eu só apresentei. Ele vai ficar, então, incubado em torno, em média, de 3 a 7 dias, podendo variar essa incubação. A pessoa pode manifestar os sintomas já a partir do primeiro dia até 12 dias. Tá? Acabou? O vetor, a média de incubação do vírus no vetor é de... Com a palavra o deputado Joy Frederico. Senhor presidente, eu encaminho as mãos de Vossa Excelência, devidamente formalizado, e lamentavelmente um voto de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Gonçalves Madruga. O senhor João Madruga é pioneiro da cidade de Vanderlândia e pai do prefeito Eduardo Madruga, lá em Vanderlândia, e lutou bastante pela vida, o senhor João Madruga, e não resistiu na última semana e veio a falecer. E eu encaminho às mãos de Vossa Excelência esse voto de pesado, o seu João Madruga, um pioneiro da região de Vanderlândia, Babassulândia e toda aquela região ali. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor deputado Raimundo Palito, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Senhor presidente, não há requerimentos em regime de urgência.
Não havendo requerimento em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado Sargento Aragão, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, no pequeno expediente encontra-se inscrito o deputado José Bonifácio, do PR, e no grande expediente também o deputado José Bonifácio, pelo Partido da República. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Passa para mim, por favor. O nosso trabalho, como eu falei antes, está aqui. Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao deputado José Bonifácio, PR, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Somente através da ação conjunta. Porém, antes com a palavra o deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, só para registrar a presença, como figura ilustre nessa casa, suplente de vereador de Araguaína, Leonardo Lima, do PP, ele também é assessor da candidata eleita Valdeires Castelo Branco, foi prefeito de Araguaína. Está acompanhado dele também o Edson, também de Araguaína, que visita esse parlamento, a gente saúda com muita honra. Fica registrado com presença ilustre aí o Leonardo Lima e o Edson, aqui mencionado pelo deputado Jorge Frederico. Com a palavra o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, povo que está nas galerias e nas tribunas de honra, imprensa. Estou aqui hoje até contrariando orientação médica. Fiz uma cirurgia anteontem e, pelos médicos, não deveria estar aqui, mas estou. Felizmente, nesses momentos de repouso, vejo o nosso Estado sendo manchete nacional. Infelizmente, o nosso povo está sofrendo, não é o pão que o diabo amassou, porque pão é mole, mas é o pau que o diabo amassou. Muita gente ameaçado de morte, não por assaltantes, latrocidas, mas pelo governo do nosso Estado, pela administração. Pessoas pedindo socorro e sendo manchete nacional, porque não podem, pela inércia do Estado, ter o direito a um tratamento humanitário de radioterapia, em virtude da máquina estar quebrada. E lá na aduaneira, desde setembro, está uma máquina esperando o desenrolamento para ser instalada nesse estado. E eu fiquei pensando, no momento desse, será que compensou a criação desse Estado? Um Estado que nos impingiu a maior tarifa de energia, a maior de água, a maior de gasolina, e agora nos coloca o nosso povo à mercê de morrer pela inércia da administração, pela incompetência e, antes de tudo, pela maldade. Será que nós vamos chegar a um momento de nos reunirmos, fechar o Estado e devolver para Goiás e pedir desculpa? Será que nós vamos assistir o nosso povo clamando misericórdia para viver? E nós aqui, deputados beligerantes, discutindo plano de cargos e salários, aumento para a polícia, para o bombeiro, isso e isso, medidas provisórias e medidas provisórias, enquanto o problema maior está lá
nas salas dos hospitais e nós, povo, morrendo sem medicamento, sem assistência, sem radioterapia e sendo manchete nacional. E eu fiquei a matutar. Nós, aqui nesse ar refrigerado, que até pouco tempo nem tinha, porque tinha dado prego e a Assembleia não consertava, e o povo no pau que o diabo amassou e que o governo insiste em transformar esse pau numa mão de pilão para largar na cabeça daqueles que necessitam da vida, do lenitivo, do medicamento. Estranhamente, vendo os índices do Estado na questão da saúde, o nosso Estado, que teria a obrigação de gastar 12%, estava gastando 22% da renda corrente líquida. E não tem dinheiro para consertar um aparelho, o único do Estado, de radioterapia, que ainda serve para salvar a vida do povo paraense, do povo maranhense e do povo piauiense. 2 minutos. Deputado, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos. E do povo piauiense. Aí eu vejo com estranheza. Esse Estado é uma piada. Que beleza. A grande secretária, Wanda Paiva, está sendo condecorada, está sendo parabenizada, está sendo agraciada com um curso lá em Portugal, às custas do Estado, por 3 anos, por ter exercido beneficamente ou maleficamente a grande missão de gerenciar a Secretaria de Saúde desse Estado, de onde emanaria não benefícios, aplausos, gratificações, mas sim inquéritos policiais, administrativos, e etc. Me parece que teve uma decisão que a proibia de exercer qualquer cargo público. Enquanto nós não temos radioterapia para salvar ou aumentar a vida do nosso povo, ex-secretários estão nas praias de Lisboa, visitando Coimbra, se deliciando do vinho português, do vinho do Porto, e nós aqui, olhando os goianos, e às vezes pedindo até desculpa pela emancipação do nosso Estado, do Tocantins. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Eli Borges. Com a palavra, o deputado José Augusto. Senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo da liderança do PMDB, do bloco. Consulto o deputado Eli Borges, líder do bloco PROS, PMDB, sobre a solicitação do deputado José Augusto. Presidente, como tudo começa com PM, PROS, PMDB, aí está autorizado o uso da liderança. Concedo a palavra ao deputado José Augusto pelo prazo regimental de até 5 minutos, pelo tempo da liderança do bloco PROS, PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres visitantes, imprensa aqui presente.
Quero tecer rápidas considerações, senhor presidente, a respeito da prestação de contas que foi feita ontem pelo Joaquim Júnior, secretário do Planejamento e secretário interino de Fazenda desse Estado. Iniciar pontuando aquilo que eu quero reputar como destacar como os fatos relevantes dessas prestações de contas. Primeiro, que houve um atraso proposital, que regimental e constitucional, é preciso que se faça as prestações de contas a cada quadrimestre. E ontem, por negligência do governo, e quando eu falo do governo, é o governo que foi eleito lá 4 anos atrás, incluindo o que está chegando, deixou-se para fazer uma prestação de contas de 3 quadrimestres juntos, ou seja, 1 ano depois. E qual é a importância de se fazer, tecnicamente, as prestações de contas em separado? É porque esta Assembleia debate as contas, apura os rumos, sugere modificações e a sociedade passa a saber quanto, como e onde estão sendo gastos o dinheiro público. Disse ontem que não adiantava mais debater muito aquelas contas, porque é um governo em fim de governo. Não adiantava mais debater, sugerir, dar novos rumos, porque é um governo que está aí há pouco mais de 30 dias para entregar. Não há mais o que fazer. Fica aqui só esse alerta. Outra coisa que quero destacar é a insistência deliberada de o não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Quadrimestre a quadrimestre, o governo gastou muito mais do que a lei permite. E eu já estou me reportando não mais ao prudencial, ao limite legal. E a maquiagem, ela continuou desde 2013 até os dias de hoje, quando se extrapola os limites constitucionais de gastar mais do que pode com o pessoal, demite-se os funcionários em massa, para um dia, 2 ou 5 depois, recontratá-los. E por que isso? Porque essa maquiagem permite fazer o sonho que, uma vez que tem uma brecha na legislação, que o dinheiro que é gasto com demissão não entra na contabilidade da lei de responsabilidade fiscal, porque, em tese, o governo estaria tomando as atitudes necessárias para a redução da folha. Ocorre que isso não vai prosperar, porque se acontecesse uma vez, poderia passar, mas a cada quadrimestre, estoura, demite, contrata, e assim sucessivamente. Fica só um alerta para que esta Assembleia possa estar vigilante. Acredito que, no momento de se debater as contas desses governos, os atuais e os que virão, seria interessante um conjunto de debate, junto com o Tribunal de Contas, inclusive, porque os técnicos do tribunal, eles entendem da maneira que a lei é, e depois o voto é um voto político, dado por outra corte, e chega nesta casa, é sempre dado um tratamento diferenciado. Desta forma, a continuar assim, não adianta fazer prestação de contas, e muito menos para que vai se debater leis, se a própria Assembleia não as faz cumprir e nem as cumpre. E ontem, após terminar isto, nós fiz uma reunião conjunta, uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Deputado, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos. Fiz
para distribuir uma matéria e, insistentemente, o mesmo governo que tem descumprido deliberadamente o volume de recursos gasto com o pessoal, tem mandado para esta casa aumentos salariais, infringindo mais duas leis, a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral. Então está parecendo uma assembleia de fim de governo, uma assembleia de faz de conta, que pode-se votar o que quiser, da maneira que quiser, que não tem que se abalizar em leis. É a mesma coisa das medidas provisórias, que estão vencidas e estão em debate. Ora, se a Constituição trata as medidas provisórias, que ela tem vigência de lei por um período de 30 dias, passou de 30 dias, não há o que se debater. Daqui a pouco, a Assembleia vai ser questionada como uma casa que trabalha contra as próprias leis. Agora, fazendo coro ao que disse o nobre deputado José Bonifácio, de maneira assustadora, e aqui fica a nossa sugestão para o governo que vai chegar e os próximos, política se faz com gente, e para comandar qualquer pasta, a primeira situação não é ser amigo, não é ser companheiro, não é estar afiliado no partido, é ter competência. O estádio do Tocantins deu o maior exemplo de incompetência da história atual desse país. Nós gastamos 22% com a saúde, e não é só num quadrimestre, ele já vem a 4 ou 5 quadrimestres, e temos a pior saúde do Brasil, onde o povo está esquecido, os profissionais não querem trabalhar porque as condições são mínimas, a parte física está abandonada, sucateada, entregue às moscas, e o povo esquecido e não tem a quem recorrer. Fica o alerta para que essa Assembleia, estou encerrando, senhor presidente, possa fazer o que já tentei no passado, que pegue cada secretário que vai vir e ele apresenta o seu modelo de trabalho, quais são as suas metas, e essa Assembleia fiscalize, para que, se ele não cumprir as metas, também não receba dinheiro no próximo orçamento, porque a incompetência tem que ser tratada de forma exemplar e não deixar o incompetente acabar com o sonho do nosso povo. Com a palavra o deputado Raimundo Palito. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência a suspensão da sessão, para que seja feita a convocação dos membros que vão compor a comissão que vai sabatinar o senhor Alberto Servilha, do Tribunal de Contas do Estado. Aqui já tem o deputado Raimundo Palito, o deputado Jorge Frederico, o Stálio Bucata está faltando, a Josi Nunes está aí, Zé Bonifácio. São esses os membros para que a gente se reúna, instale a comissão e marque a hora. Eu consulto o plenário sobre a solicitação do deputado Raimundo Palito sobre a suspensão da sessão para que possa reunir a comissão especial para sabatina ao doutor Alberto Servilha. Comissão temporária especial. Com a palavra o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, estranhamente eu não estou vendo a ordem do dia aqui na mesa de ninguém. E, segundo a informação aqui dos colegas, estão procrastinando na entrega da ordem do dia. Regimentalmente, ela deveria ser feita 24 horas antes, mas que se a gente chegando aqui na Assembleia, costumeiramente a gente já está com ela aqui em cima da mesa. Está acontecendo alguma coisa ou é porque não tem ordem do dia? Deputado José Bonifácio, eu sei que Vossa Excelência está numa campanha para presidente, aí abriu uma campanha contra o atual presidente para poder se promover. Mas Vossa Excelência fica tranquilo,
que a minha intenção e a preocupação com os servidores do Estado de Tocantins, com a Polícia Militar, com todos os operadores de transportes alternativos, eu quero, na suspensão da sessão, reunir com todos os deputados na sala VIP para que a gente possa realmente definir uma ordem do dia para que seja votada, para que Vossa Excelência não obstrua a sessão, como Vossa Excelência já ameaçou. Com a palavra, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, a opção é um direito. Agora é só que a gente precisa saber se tem ou não tem ordem do dia, né? É só cumprir o regimento. Tá com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, parece que o clima vai começar já acalorado na parte da manhã, e o deputado Zé Bonifácio, que acabou de fazer uma cirurgia e não está podendo fazer assim a leitura adequada, mas ainda quer mesmo assim ler a ordem do dia aqui. Tem recomendação médica para que não faça isso. Mas a gente, voltando ao caos, senhor presidente, da saúde, é algo que preocupa todo tocantinense e ao povo do nosso estado de um modo geral e nós parlamentares. A gente alertava nesta casa, quando foi criada a famigerada ProSaúde, que dava, o Estado repassou, autorizado por esta casa, 258 milhões de reais ano, durante 3 anos consecutivos. E nós dizíamos que ali era o fim da linha, que aquilo não ia para frente. Era o resultado da OCIP, que já tinha feito no governo do Estado. E hoje a gente vê a manchete aqui, o prefeito de Palmas, a Masta promete obras e quer manter a OCIP. Aí você analisa que se perdeu a vergonha de tudo. Aqui agora se faz, né? A presidente da República não cumpre as metas fiscais, é lei, é crime de responsabilidade, e aí passa por cima do plenário, revoga a lei, faz outra e cumpre. Então isso virou norma, virou regra. Como agora aqui. Nós temos o caso da OCIP gravíssimo, de 95, 96. Temos condenados à devolução de dinheiro, governador do Estado, secretário, todo mundo. A ProSaúde, que é cria da OCIP, foi a mesma coisa. E agora quer se manter a OCIP como regra, que não é nada. Eu vou fazer. E ninguém fala nada, não. Eu tenho que fazer. E acabou. E aí vem a pirotecnia, a manchete do Jornal do Tocantins. Quem é jornalista e entende, vê a faixa, sabe que são matérias distintas. Mas para o leitor normal que lê, Palmas dá salto e já é a 76ª como o melhor IDH do país. Acha que é o prefeito atual, porque a manchete é essa. A manchete é essa, quando, na verdade, o IDH é de 2000 a 2010. Aí o jornal se passa para isso ainda. Bom, eu quero deixar clara a minha posição, senhor presidente, com relação a essa pirotecnia aqui, da manchete, e mais dizer que essa OCIP é uma vergonha nacional. No estado do Paraná, quiseram implantar isso ainda no ano de 2012, quando tinha sido implantado aqui, eu já concluo, senhor presidente, foram retirados de dentro da Assembleia Legislativa esses diretores. A informação que nós temos é gravíssima com relação à ProSaúde, mas já passou, o dinheiro já foi dado, já arrebentou o Estado. Deputado Zé Bonifácio, ontem o secretário de Planejamento colocou claro, 22,25% é gasto com saúde nesse Estado, quando o índice mínimo constitucional é de 12%. Um leito aqui custa 76 mil. O deputado Palito afirmou que pelo SUS, no Alberto Einstein, lá em São Paulo, custa 74. Olha que diferença. E mesmo assim, nós estamos no caos da saúde que está. Tem alguém que tirou o dinheiro demais ou continua tirando, porque não tem explicação. Isso é regra, é fato. Se você tira e coloca novamente, permanece como está. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, para contribuir com a discussão em relação à saúde, nós estamos nesse estado há muito tempo. Eu vi o governo Siqueira
tentando ganhar do governo Marcelo, nos programas eleitorais, mostrando as filas, os HGPs cheios, as macas cheias, os corredores cheios. Não ganhou. E ganhou, mas não resolveu. Eu vi o governo Sandoval ser criticando o governo Marcelo, que não construiu nenhum leito. E estou vendo o governo Sandoval em manchete no Jornal Nacional de ontem, em relação ao caso da máquina lá de Araguaína. E quem entrou no propósito de resolver a saúde, vai ter que subir na tribuna e dar resposta o ano que vem. Agora vamos ver respostas. Vamos ver muito neguinho criticando aqui, e o ano que vem, tomara que, se realmente a posição continuar, que vá criticar também. Que deixe de mão os interesses políticos e partidários, porque a saúde realmente está o caos. Seria ignorância minha até defender a saúde. Agora, falar da secretária Wanda, que foi uma grande secretária, que teve grande esforço, teve um pouquinho de exagero do nosso amigo Zé Bonifácio. A moça está pleiteando um curso de direito, de aperfeiçoamento, para ir para Portugal o ano que vem. Mas parece que ele preferia que ela estivesse na cadeia, ao invés de fazer um curso para se habilitar. A máquina lá de Araguaína, estou acabando de falar aqui com o Jorge Frederico, dos 8 pacientes que chegam em Araguaína para quimioterapia ou radioterapia, 8 é do Pará e do Maranhão. Mas, no entanto, a sentença vem, embora o Sistema Único de Saúde, a sentença vem para o governador do Tocantins, que não está cumprindo um ofício que seria do governo do Maranhão. Quer dizer, vai ser penalizado por não atender os maranhenses e a maioria dos paraenses. Também o sistema tem que ser revisto. E aí, para aqueles que realmente estão defendendo, vou encerrar, senhor presidente, para aqueles que estão defendendo veementemente esse sistema de saúde, que possa rever também essa situação. Porque de cada 10 pacientes que chegam aqui, 8 é de fora. E, no entanto, o governo do Tocantins é que é penalizado. Que seja revista também essa questão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Raimundo Palito. Senhor presidente, a gente ouve atentamente esses problemas de saúde. Eu tenho 2 mandatos de deputado estadual, estou encerrando agora a minha carreira política, e desde quando eu entrei aqui, os debates são os mesmos com relação à saúde. Já saiu, senhor presidente, do Ministério da Saúde, dinheiro para comprar outro acelerador linear, que é o aparelho que faz a radioterapia, 2 vezes, e esse dinheiro foi devolvido. Porque faltou uma vez, parece que faltou contrapartida, outra vez a licitação foi feita de maneira errônea. Eu sei que nunca compraram esse outro acelerador linear. Esse aparelho que tem em Araguaína é antigo demais. Foi assim que foi implantado a oncologia no estado do Tocantins. Esse aparelho, ele atende, eu estive conversando com o doutor Roberto, que é um dos médicos que faz a radioterapia, ele só perde para o aparelho de Bauru. Ele é o 2º lugar no Brasil em números de radioterapia. Isso todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Tem dias que eles saem de lá meia-noite, sargento Aragão, fazendo radioterapia. Então, esse aparelho sempre está tendo problema, porque a máquina não aguenta dessa maneira, sem ter manutenção. E agora, essa peça que quebrou tem que vir do Japão. Mas eu queria só citar um caso, como a gente vê o problema de saúde no Brasil todo. Nada justifica nada. Mas eu tenho uma ex-cunhada minha, que era casada com um irmão meu, que é médica, e está com um CA de mama. Ela mora em Recife, é médica, é professora da faculdade, e o aparelho de Recife, sargento Aragão, do SUS, que faz trabalho de radioterapia pelo SUS, tem 60 dias que não trabalha, que está quebrado. E nunca eu vi sair no Jornal Nacional. 60 dias, ela está fazendo particular, vendendo as coisas para fazer particular, porque se quiser fazer pelo SUS, vai ter que sair de Recife. Então, o problema na saúde no Brasil é geral e não vai acabar. Mas no estado do Tocantins está sendo construído aí 3 novos hospitais, aliás, 2 novos hospitais, o de Gurupi, o de Araguaína, está reformando o hospital do HGP e terminando o de Augustinópolis. Mas, mesmo assim, na hora que melhorar, que começar a funcionar, vão vir mais pacientes de fora e o problema vai continuar sendo o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Bonifácio.
Senhor presidente, é risível o deputado amigo Amélio Caires querer justificar que nós estamos matando o povo do Maranhão e do Pará, porque nós estamos matando. 8 pessoas que vai precisar de radioterapia são do Maranhão, mas se precisar de 8. Gente, isso é risível. O SUS seria único. Mas Imperatriz atende mais gente do Tocantins, só a cidade de Imperatriz do Maranhão, do que o Tocantins atende todo o estado do Maranhão e Pará junto. Ele falar aqui, justificar que a secretária, ex-secretária, grande do tamanho de que a saúde é pequena. A grandeza dos secretários de saúde, não é só da Wanda, não, é tão grande na medida que a saúde nossa é pequena. Que vai fazer um curso de pós-graduação às custas do Estado, como prêmio pela sua grande atuação como secretária. Isto é risível. Como diria Boris Casoy, isto é uma vergonha. Com a palavra o deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, eu vejo aqui muitos parlamentares preocupados com a situação da saúde e defendendo os ex-gestores e criticando o atual governador. Eu fico imaginando que nos governos passados, eles não tinham conhecimento de que só existiria uma máquina de radioterapia no nosso estado, não poderia ter providenciado isso e evitado que isso estivesse acontecendo hoje. Aí vem criticar a saúde. Não fizeram. Eu quero contribuir com a fala do deputado Amélio. Eu quero que eles venham à tribuna, e eu espero que isso aconteça, que é para o bem do nosso povo, dizer que foi solucionado o problema da saúde a partir do dia 1º de janeiro. Porque parece que ninguém quer, parece que o nosso governador não tem compromisso com a saúde. Pelo contrário, o que tem investido na saúde é muito. É muito. Se é falta de gestão, é preciso que alguém venha provar isso daí. Então, é mais do que aplausível as ações do nosso governador com relação à saúde, com relação a outros setores que ele vem investindo, que ele vem contribuindo para que possa realmente funcionar. E no dia 31, dia 1º de janeiro de 2015, ele irá entregar ao Estado, e eu tenho certeza, em melhores condições de que recebeu o nosso governador Siqueira Campos, o nosso governador Sandoval Cardoso. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, observando as discussões em torno desse tema, eu considero preocupante realmente a questão da saúde do Tocantins e do Brasil. Não é uma coisa do Tocantins, é uma coisa que a gente, ligando as televisões e vendo os noticiários, todo dia nós vemos claramente a situação da saúde no país. Eu não participei do governo Siqueira Campos, não tive audiência com ele, não apoiei, não votei nele. Talvez o Zé Bonifácio tenha votado, eu não. Eu não fiz defesa do governo do Siqueira aqui em nenhum momento, embora eu saiba que, historicamente, ele tem uma passagem muito densa por esse estado. Mas eu participo, junto com o Sandoval, desde o princípio aqui, quando nós o elegemos para presidir essa casa e, posteriormente, para governar esse estado. E eu vejo, senhor presidente, com uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que levantar esse tema, eu tenho que estar falando sobre essa questão, que o governador Sandoval Cardoso está governando esse estado há um pouco mais de 7 meses. E querem que ele faça todas as correções para aqueles que deixaram o estado em péssimo estado, querem que o seu governador Sandoval Cardoso recupere
a situação da saúde, das estradas, de todas essas questões. Isso eu falo de todos os governos. Não é uma questão só do Siqueira, deputado Sargento Aragão. É uma questão do Siqueira, do próprio Gaguinho, que eu votei. Uma questão do Marcelo, quando governou esse Estado pelos últimos 8 anos, 8 anos anteriormente a este governo que aqui está. Agora, nós não podemos atribuir uma situação de caos total a um governo de 7 meses. Esse é um governo de 7 meses, que vai ficar 9 meses durante todo o seu mandato, que atravessou momentos difíceis, que pegou o Estado num momento difícil. Agora, nós não podemos fazer disso um subterfúgio para deixar de votar as matérias que estão na casa. É apenas um engodo, senhor presidente, para deixar de votar a matéria da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, do transporte alternativo, da Polícia Militar. Esse é um engodo, é uma desculpa para não votar as matérias que estão tramitando na casa. Então, eu acho que nós temos que ter a nossa responsabilidade em cada momento da vida dessa Casa de Leis. Neste momento, nós temos matérias para serem apreciadas. A questão de saúde, se está ruim, que nós façamos uma investigação, que visitemos as unidades de saúde deste Estado, que vamos visitar a Secretaria de Saúde e ver o que está acontecendo. Se está errado, nós temos que reclamar mesmo. Eu não sou líder do governo para defender o governo. Se está ruim, nós temos que cobrar o resultado. Essa é a nossa missão, é a incumbência que o povo do Estado nos deu. Agora, neste momento, as matérias que tramitam aqui, senhor presidente, nós não podemos ter subterfúgios para deixar de votá-las. É da nossa competência e da nossa responsabilidade votar as matérias que aí estão. Aí estão utilizando um instrumento de saúde que eu acho que é cabível no momento, até porque nós não queremos que as pessoas morram nos corredores dos hospitais, nós queremos resultado dos governos, vamos cobrar do governo futuro. É da nossa responsabilidade também de cobrar do governo que vai entrar. Esperamos que possa melhorar o Estado, mas não podemos deixar de votar as matérias de interesse desse Estado, porque estamos no final de governo. Então, senhor presidente, eu acho que as reclamações são pertinentes, mas o subterfúgio de deixar de votar matérias, de criar uma casca em torno desses projetos para que eles não venham à pauta e para que eles não sejam votados, também não é cabível. Então, eu peço, senhor presidente, que nós possamos continuar votando a pautas, cobrando o resultado do governo, tanto na saúde quanto na educação, mas cobrando dos parlamentares a nossa responsabilidade como legítimo representante do povo do Estado e com credenciamento pelo povo para votar as matérias que aqui tramitam. Então, senhor presidente, tudo isso que acontece é porque é um final de governo. E final de governo é momento de infelicidade. Nós sabemos disso, principalmente se o governo não é reeleito. Porque se fosse reeleito, se tivesse sido reeleito, o resultado nesse momento aqui nessa casa seria outro. Nós estaríamos trabalhando, buscando os resultados que o povo espera e não criando barreiras para atender as pessoas, apenas para obedecer o governo que está se aproximando. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, obrigado. Primeiro, concordo com a suspensão para a gente discutir. Agora, tem coisas que a gente fica ouvindo e nós temos que rebater. Esse governo que está aqui, ele não iniciou há 7 meses. Ele iniciou há 4 anos atrás. E a única alegria que está trazendo para o nosso povo é que só falta 30 e poucos dias para ele sair. É isso, só falta isso. Porque o caos ele trouxe no nosso Estado. É o caos, é o caos. Não começou agora não, ele começou foi 4 anos atrás. Isso não tem como esconder. Outra coisa é o seguinte, que obrigatoriedade essa casa tem obrigação de discutir, debater e aprovar as normas, as medidas provisórias, o projeto de lei em benefício do Estado do Tocantins. Ele não tem obrigação de votar tudo que o governo manda, não. Nós podemos debater aqui 1 ano, 2 anos, sim, é para isso que tem a casa. Enquanto não construir uma maioria para se debater. Então, essa é uma falácia. Nós temos que votar, nós temos que votar, nós temos que votar. Não, essa casa tem que ter critérios, tem que ter compromisso com o futuro desse Estado. Ontem, infelizmente, segunda e terça, eu estava fora de combate por problema de saúde, e o Bonifácio também, mas lá o deputado Zé Augusto me ligou ontem à noite, e nós conversamos. O governo, irresponsavelmente, deixou ontem para apresentar o caos que está o Estado. E mais irresponsavelmente ainda, está mandando matérias aqui que não quer fazer um verdadeiro debate, aumentando a despesa. Além de ilegal, inconstitucional,
não respeita as leis, ainda está procurando criar o caos maior. E é responsabilidade de nós, deputados, discutirmos isso sim. Não existe, tem que votar, tem que votar, tem que votar. Não, nós temos que debater, nós temos que discutir, nós temos que ouvir. O Estado pertence a todos os cidadãos tocantinenses. E é eles todos que nós temos que dar a resposta. Não é só a alguns, não, a todas as pessoas, todos os moradores desse Estado. Portanto, essa casa está agindo com cautela, com responsabilidade e está corretamente debatendo as matérias. Com a palavra, a deputada Amália Santana. Senhor presidente, gostaria de colocar na pauta da suspensão da nossa sessão que nós iremos receber alguns grupos de mulheres, haja visto que nós estamos na proximidade da aprovação do orçamento, onde elas vêm propor uma proposta de políticas públicas voltada para o direito das mulheres. E eu gostaria de pedir aos deputados que recebessem a documentação que estão com elas, e elas já estão aqui na Assembleia, que será uma entrega rápida, uma conversa rápida, mas gostaria de inserir dentro da pauta da nossa suspensão a entrega do documento e a fala. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, deputado. Eu coloco na condição de, quando a gente suspender a sessão para a reunião das comissões, a gente faz uma reunião na sala VIP com todos os deputados e logo em seguida convida elas para poder fazer a apresentação para os deputados da proposta. Com a palavra, o deputado Wanderlei Barbosa. Senhor presidente, um governo começa com uma eleição. Quando um governador renuncia ao seu mandato, o seu governo passou. Foi feita uma nova eleição, foi eleito um novo governo. Então, o deputado Zé Bonifácio, o deputado Zé Roberto, talvez o senhor pense que este país, que o problema é só desse Estado. Ninguém mais defendeu o Siqueira aqui do que Vossa Excelência. Ninguém mais. Compôs com o governo do Siqueira durante 3 anos. Saiu quando foi interessante para o senhor sair. Então, eu não defendi o governo de Siqueira, eu estive no governo do Sandoval, que eu ajudei a eleger nessa casa, que eu tentei reeleger, e que nós temos buscado encerrar este governo com as possibilidades que aí está. Ontem nós vimos que o Estado atravessa, presidente, muitas dificuldades, isso nós não temos nenhuma dúvida. Essa casa sente esse reflexo, que é um reflexo que vem lá de trás, de muito tempo, do governo do Siqueira, do governo do Gaguinho, do governo do Marcelo, de todos os governos. Nós esperamos que o Estado possa melhorar. Foi uma esperança depositada pelo povo desse Estado quando elegeu o governador Marcelo Miranda. Nós esperamos que ele possa mudar isso. Agora, nós temos o compromisso e a responsabilidade dada pelo povo de fiscalizar as atitudes também. De não ficarmos aqui apenas batendo palma e batendo culpa nos outros e não recuperar o Estado. Está na hora de alguém tentar recuperar. Então, nós esperamos que o Sandoval não deu conta em 7 meses. Nós esperamos que o governador Marcelo Miranda possa fazer isso em 4 anos. Agora, as matérias que tramitam nessa casa, elas precisam ser analisadas por nós, aprovadas ou não. Aprovadas ou não. Ontem mesmo teve uma audiência pública aqui com o transporte alternativo, deputado Amélio, provocada pelo deputado Zé Roberto. No entanto, ninguém veio aqui, eles ficaram aqui a tarde inteira. Eu tive que vir aqui sozinho e dar uma explicação para eles. E fiquei com vergonha, porque eles foram convocados por nós, do transporte alternativo de todo o Estado. Se não tem concordância com a matéria, aqueles que não têm concordância votam contrário. Agora, não ficamos aqui enrolando essa situação, porque eles esperam de nós uma definição. E eu quero dizer para o transporte alternativo que a matéria vai ser analisada, tem reclamações em alguns pontos, nós precisamos analisar, mas eles têm o meu voto favorável. E eu gostaria muito que eles não saíssem daqui hoje sem uma resposta para o problema que eles vivem. É como eles estão sustentando os seus filhos. É com essas leis que eles alugam. Então, nós precisamos dar uma resposta. E eu vi alguém criando uma audiência pública, modificando, fazendo com que eles viessem aqui alguns dias, adiando essa vinda deles, que vieram de vários municípios tocantinenses, no entanto, não apareceram aqui para dar uma resposta para eles. Então, é essa situação, presidente, que nós temos que trabalhar ativamente, dando uma resposta. Quem não tem concordância com as matérias, vota contrário. Agora, nós precisamos responder o anseio da sociedade que nós representamos. Com a palavra, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, mais ou menos nessa linha. Ontem, a gente que era para votar essa matéria, transporte alternativos,
e convencionais também, nos quais aqui os cumprimento, está o Rubens, está o Hilton, os amigos lá do Bico, de Esperantina, estamos aqui, saíram ontem de manhã para essa audiência pública. E desde a semana passada, essa matéria está há muito tempo aí. E assim, eu queria pedir aos nobres pares, mesmo não tendo Bonifácio, Zé Roberto, mesmo não tendo a oportunidade, Bonifácio, de fazer essa audiência pública, caso haja interesse de Vossa Excelência ou dos demais colegas, que possamos receber uma comissão deles, do transporte alternativo, dos vanzeiros, do transporte convencionais, para discutir algumas questões que, obviamente, seria discutida ontem aqui na audiência pública. Infelizmente, não deu, porque o Zé Roberto tinha um exame para fazer, Vossa Excelência tinha uma cirurgia a fazer, enfim. Mas até mesmo para a gente dar uma satisfação, porque esse pessoal deslocaram de lá desde ontem cedo. E estão aqui, por outra parte, algumas reclamações. Então, ouvir esse pessoal e dar uma resposta para esse cidadão que faz parte e ajuda a sociedade tocantinense oferecendo os seus serviços. Então, a gente precisa sentar, definir essa situação. No mais, que Vossa Excelência registre como visita ilustre, ali entre os vanzeiros, o meu amigo Raimundo, ex-prefeito, mas a minha prefeita de Maurilândia, Leoneide, que está ali com seu esposo, que também é do transporte alternativo, e nos honra na manhã de hoje com a sua presença ali na tribuna de honra. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, nós devemos nos reunir ali para debater essas matérias. E, já adiantando, porque o deputado Amélio está puxando, nós temos uma proposta para fazer, até de formar uma comissão para fazer um substitutivo nesta lei das vans do transporte alternativo. Do jeito que está aí, dificilmente a gente vota nela. É preciso muito convencimento, porque existe aí uma tentativa de se tornar direito que é precário. O que é precário é precário. É igual ao contrato temporário. É precário. Existe uma lei de licitações para os serviços públicos e nós temos que discutir isto para ajustar uma lei que atenda ao Estado e não aos interesses dos ex-governos de Gaguinho e Marcelo Miranda, do atual governo de Siqueira Campos e Sandoval, que para mim é um só, e, aliás, para o Estado é um só, dos interesses contrariados do governo passado, dos interesses atuais, que são bem piores do governo atual, e é uma matéria palpitante, de muita preocupação e que precisa ser tratada com responsabilidade. A Assembleia não pode ser partido do passado, nem do presente, e também nem do futuro. Ela tem que ser um partido do povo. E nós temos que atender os interesses do povo, e por isso eu acho que a gente deve discutir isso lá dentro. Convocação. Atendendo ao disposto na Constituição Estadual e no regimento interno desta Casa de Leis, convoco os senhores deputados, membros da Comissão Temporária Especial, para opinar sobre a indicação do Dr. Alberto Sevilha para provimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme o decreto administrativo número 899, de 19 de novembro de 2014, para se reunirem para a instalação de seus trabalhos e escolhas dos cargos de presidente e vice-presidente da referida comissão nesta data. Então, está a Comissão Temporária Especial convocada e suspendo a sessão por até 1 hora e convoco os membros da comissão, que é o deputado Jorge Frederico, deputada Josi Nunes, deputado Stalen Bucar, deputado Raimundo Palito. Deputado José Bonifácio, Jorge Frederico, SD, Stalen Bucar, SD, Josi Nunes, PMDB, José Bonifácio, PR e Raimundo Palito, PEN. Estão convocados para a reunião da Comissão Temporária Especial. Suspendo a sessão de ofício por até 1 hora. Está suspensa a sessão.